Oi gente, meu nome é Márcio, estou aqui para mais um vídeo, espero e torço para que todos vocês estejam bem. E neste vídeo eu estarei falando sobre ufologia. Eu vou estar fazendo um resumão da ufologia, né? O que é a ufologia nesse planeta. Ufologia a gente sabe vem de UFO, né? Não é uma ciência, é uma, digamos assim, uma paraciência, né? E vem de UFO, que é o objeto voador não identificado, que estuda aí os OVNIs, né? Os ETs, né? E não vem direto. Então, o que acontece assim nesse mundo, né? Por que não há contato e tal, né? Mas antes deixa eu falar assim, como que eu comecei a estudar isso aí, onde que eu comecei. Eu tive uma experiência, né? Foi aos 10 anos de idade, 9, 10 anos, né, não foi uma coisa assim muito clara, né? Mas foi uma coisa que eu olhei ali, era diferente, não era uma coisa muito comum, era um fenômeno inteligente. Então aquilo já ficou ali, digamos que na gaveta, né? Engavetado, para quando eu tivesse como estar estudando isso, estudar. O que aconteceu foi mais ou menos assim, né? Eu tava. Deixa eu colocar o relato aqui pra vocês. Morava numa casa assim, né? Era uma garagem. Aqui tinha uma rampa. E havia uns móveis aqui. E aqui tinha um sofá onde eu estava. Né? Eu estava aqui no sofá, vendo televisão. A televisão ela estava em cima da geladeira. Então, assim, era uma tarde, tava aquele tempo meio chuvoso, né? Ameaçando de chover. Aí tava tendo relâmpagos, né? Trovão. E o que aconteceu? Desceu um fio. O fio, sabe o raio? Você tem um raio, você tem aquela linha, né? Que ela faz, meia torta e tal. Só que o fio, ele era em linha reta mesmo. Ele não tinha nem, digamos assim, um desvio. Ele era reto, ele só fez apenas algumas curvas. Ele desceu por aqui, acredito eu. Fez uma curva aqui, por causa da inclinação da rampa, né? Que é uma descida. Aqui ele fez uma curva de 90 graus. E ele veio seguindo de forma lenta, não foi rápido assim, que já formou. Ele veio lento, como se fosse se construindo, né? Como se fosse uma coisa que vinha caminhando, porém, mantinha. O fio que ele já tinha, o lugar que ele já tinha passado, ficava suspenso, ficou aquele fio suspenso, né? Aí chegou aqui, ele fez outra curva de 90 graus, aí vem e parou em frente à televisão. Quando ele passou aqui, eu já olhei de canto de olho e já fiquei olhando. Eu observei aquela coisa vindo, né? Aquela coisinha se formando e tal. Fiquei observando, curioso, assim, abismado. E ao parar em frente à televisão, aí interferiu na televisão, a televisão fechou a imagem, né? Ficou chiando e começou a inflar aqui e fazer um barulhinho. Tipo, começou a inflar, formou uma bolinha do tamanho de uma bolinha de tênis, né? Durou ali uns 3, 5 segundos. Enquanto inflava, fazia um barulhinho tipo de corneta, fazia té e foi inflando, né? Aí nós chegou no tamanho de uma bolinha de tênis e estourou. Chegou pá! Aí quando estourou, subiu a bolinha e o fio assim, na hora que acabou de estourar, esse fio, ele começou a recuar, né? Ele foi recuar, eu fui observando ele recuando. Aí chega aqui, desfaz essa curva e vai indo, né? Aí sumindo da minha visão aqui, eu já olho entre o espaço que tinha entre os móveis e vi que estava formado. Então eu deduzi, veio lá de fora e fez essas curvas, né? Aqui o móvel era baixo também, então dava para ver alguma coisa aqui. Então eu vi esse fio, ele se fazendo aqui. Assim que desapareceu daqui da minha visão, eu levantei, desliguei o aparelho de televisão e já corri aqui para fora para tentar ver se dava para ver ele ainda subindo, né? Para ver de onde veio. E não tinha mais nada, eu corri, saí aqui na rua, perguntei se tinha algumas pessoas ali, perguntei se tinha visto alguma coisa, ninguém viu nada, né? Então, assim, e nessa época eu não tive como saber o que era. Eu vi que apenas era um fenômeno inteligente, né? Porque fez duas curvas, manteve aquele fio no ar, né? Por máximo que podia ser confundido com alguma energia de raio, né? Mas raio não faz aquele fio, não segue aquele caminho retilíneo, né? Faz curva e tal, e do jeito que fez isso daí. Só que na época eu não tive nem como ter acesso a nada que pudesse estar me explicando o que foi aquilo, né? Eu só fui ter acesso a alguma coisa lá por 20 anos, né? Que eu tomei contato ali, entrei numa sebo, eu lia várias revistas, né? Mas revistas de quadrinho, Batman e tal. E fui lá na outra sessão, da super interessante, e acabei vendo uma revista UFO lá, e comprei essa revista, e desde aí não parei mais de ler várias revistas, né? Livros e tal. Aí comecei a ler sobre espiritismo, espiritualismo, e não parei mais meus estudos até hoje, né? Sempre tem alguma coisa nova ali que estou estudando. E então, assim, foi com essa base, né, de tudo que eu pesquisei, estudei e tal, né, tive outras experiências aí, mas não tão significantes, eu posso estar contando aí no próximo vídeo. Mas aí eu formo uma base, porque a gente acaba conhecendo muita coisa e acaba juntando uma coisinha ali, outra aqui, pá, e formando, né, montando, encaixando as pecinhas do quebra-cabeça que está faltando, e às vezes falta uma peça ali, a gente acaba formulando uma teoria para estar encaixando ali, né.
Mas o que é conhecido já aqui na Terra, né? O que é conhecido sobre a ufologia aqui na Terra? A ufologia hoje nem tanto, assim, ela já foi um tema muito ridicularizado, porque não tem como falar da Terra se não falar daquela pessoa que tem o controle de tudo, né? Que tem lá, aqui na Terra funciona um sistema de pirâmide, onde tem aquela elite ali no topo, controla os partidos políticos, que são os governos, então o partido político A e B está na mão deles, controla a mídia, e a mídia, por sua vez, faz a cabeça do povo, cria a cultura do povo, e o povo vai acreditar no que eles. Então, assim, as pessoas que nascem aqui, é como se fossem instalados programinhas, né, para reação. Então, se uma pessoa fala ufologia, metafísica e tal, essas pessoas vão reagir de um jeito devido aos programinhas que foi implantado com a ajuda da mídia. A maneira vai ridicularizar, falar que isso aí é coisa de louco, de lunático e tal, porque aí você vê que aquela pessoa é bem 3D. Então não adianta tentar explicar nada, não queira provar nada para essa pessoa, que tem que deixar ela fazer o caminho dela, deixar ela quieta, sossegada, que ela vai despertar por conta própria, ou não, né? Mas vai ter várias vidas aí para despertar, porque todo mundo tem as mesmas oportunidades, né? Então a mídia acaba formando isso aqui, né? Que acaba as pessoas, se ela cria uma grade entre as pessoas, e as pessoas criam uma grade entre elas, né? Que vão estar evitando. Às vezes alguma pessoa tem contato e vai ter vergonha, né? Não vai ter para quem comentar, a família vai achar ridículo, vai achar que a pessoa tá ficando louca e tal, né? Porém, esses caras aqui do topo, eles têm contato. O contato é real, o contato já existiu, né? Respondendo a pergunta se por que não há contato, sim, há contato. Foi feito um contato que se eles sempre estiveram em contato, sempre, né? Porém, só que o contato com uma raça alienígena implica em revelar muitas coisas, muitas mentiras, porque isso aqui é baseado na mentira, só se sustenta na mentira, né? Você só tem todo esse povo trabalhando, sustentando esse pessoal aqui em cima, porque eles estão, como se fossem escravos, não pode falar a verdade para escravo, né? Tem que, ou seja, estão ali na mentira para que eles continuem, né? De forma mansa, servindo mansamente, né? Essa elite. Então, se for revelar a ufologia, muitas outras mentiras vão acabar caindo, e eles não querem, então vai continuar, não só sobre ufologia, sobre muitas coisas que eles não estão falando e vão ocultar. E assim, não tem previsão de quantas pessoas vão falar a verdade. E se algum dia eles vierem falar, não sei, uma raça, ou essa raça tal, é mentira, é fria, ou seja, o pessoal, o que eles apresentam não é confiável, né? E se algum dia também, do nada, aparecer um monte de nave, começar a descer e ter contato, também é porque a situação da Terra, digamos assim, tá feia. Porque assim, eles não vão interferir assim do nada, né? Eles respeitam o livre-arbítrio. Sabe, a Terra é um planeta de provas e expiações. As pessoas, o cético, tem que estar despertando por conta própria. Então, se você imagina você tá ali, você não acredita em ET e tal, e aí de repente vem um ET e prova, não existe ET. Só que você não acreditou, você precisou ver para quê? É muito diferente daquele ser que já sabia que existia, que não precisou estar vendo, já sabia e já estava preparado para o contato e tal. E quando acontece, ele não é nem surpresa para ele, porque ele já estava o quê? Já despertou. Ele por conta própria venceu toda a mentira que foi colocada nisso daqui e pulou fora, né? E já está vibrando aqui fora. É diferente do ser que vai precisar ver para crer. Então é um ser que sempre vai, quando voltar para um sistema desse, vai voltar a reencarnar nesse mundo e vai cair de novo na mentira desses caras. A pessoa que despertou por conta própria, ela já vai adquirir uma imunidade contra isso. Mesmo que reencarne aqui, ela vai ser, digamos, vai voltar como um revolucionário, né? Não vai ter a mente dominada por esses caras. Então aí está uma grande diferença. Então, o que os seres lá de fora esperam? Eles esperam exatamente isso. Então o contato é mais no campo metafísico, né? Não é aquele contato direto. Então, teve o contato foi o que foi pedido por ETs. Os ETs, bom, chegaram, porque eles sempre tentam fazer contato com esse pessoal para poder mudar, amenizar a situação aqui da Terra. Supostamente, o que é dito, o que é conhecido, né? A condição era que os militares e tal, os governos, desistissem do seu armamento atômico. Só que aí os governos são espertos, né? Falaram, não, se desistir do armamento atômico, nós vamos ficar desprotegidos e se vier uma raça invasora, vai invadir tudo. Né? Para ver como que é a cabecinha do pessoal bélico, né? Se fosse uma raça invasora, não ia perguntar nada, né? E de um dia para o outro ia amanhecer todo mundo morto, não ia. Eles têm tecnologia para acabar com a vida humana aqui na Terra sem prejudicar um animal, sem prejudicar uma planta, sem que ninguém fique sabendo de nada, vinha dominar o planeta e tal, né? Porém, eles inventaram essa desculpa lá para convencer militares, outros ministros e tal, que podia estar acontecendo isso, ficar desarmado, aí vinha uma raça e vinha pegar ele porque está desarmado. Utopia total. Não quiseram, essa raça se retirou, ok, respeita o livre-arbítrio, então não está pronto ainda, vamos deixar lá. Só que aí tem outra raça que vem e oferece tecnologia sem pedir nada em troca, né? O que eles pedem em troca? Eles pedem pessoas. Eles falam, não, vamos continuar, só que a gente vai querer fazer experiência aí, continuar fazendo abduções, experiência e tal, híbrido.
sem interferência, sem que o governo venha e fique tentando pegar as nossas naves e tal. E ofereceram tecnologia, né, para os militares. E, assim, eles fizeram coisa semelhante o que os portugueses, os espanhóis fizeram com os índios quando descobriram a América, né? Eles vinham com pente, espelhinho, né, e davam o pente espelhinho e levavam todo o ouro, todas as joias, todos os minerais embora, né, toda a riqueza. Por fim, acabou exterminando muito dos índios que estavam lá, né? E então, assim, o governo ele faz uma coisa semelhante, né? Entrega, ele usou o povo que ele acha que é dono como material de troca, né? Porém, aí o que acontece? Então, eles criaram muitas bases secretas. Essas bases, o que financia essas bases é o próprio gado, né? Que tem o seu dinheiro, né? Os americanos acabam fornecendo muito dinheiro para os projetos secretos, né? Dos militares ali americanos. E quando se fala assim, os americanos não estão revelando o povo americano, né? Porque a gente não pode ter essa coisa de povo. É um pessoalzinho da elite que não importa o país, eles estão lá e causando, né? Eles usam o país para poder estar fazendo aqueles projetos exclusos dele, né? Com fins não muito bons, fins de dominação, de mais poder e tal. Então, esse foi o acordo que é feito aqui na Terra no sistema 3D. Eles mantêm o acordo só para eles. E, assim, tem muito material que mostra isso aí. Já tem o próprio canal tipo, Discovery, né? O History, tem programas que falam a respeito desses acordos e tal, das bases secretas, das coisas que é feita lá. Só que eles falam de uma maneira mais que atenuando, né? Eles não falam o real, é isso que acontece. Por quê? Esses meios, eles para operar, precisam de concessão do governo, né? E por que o governo permite, então, eles falar sobre isso? Porque eles falam de uma forma que a pessoa acaba não se ligando muito. Porém, o pessoal que trabalha faz esses documentários e tal, muitos deles também querem essa revelação. Então eles acabam sempre que pode colocando uma coisinha a mais que o governo ali não vê direito, né? Aí passa desapercebido, né? Porém, para o governo, isso é um meio de controle de informação. Assim como as revistas de ufologia, muitas delas são meio de controle de informação, né? Por quê? Porque, assim, a casuística ufológica é real e, assim, o governo tem que dar alguma posição, né? Falar, ó, a coisa é assim, é assado. Só que o governo não pode se meter, porque aí ele vai ter que revelar muita coisa. Então ele usa um meio externo, não oficial, para falar, ó, dá essa versão, porque se você dá essa versão, aí eles não vão saber, digamos assim, a mais quente, né? Então, assim, esses são meios de, mesmo essas revistas, esses documentários e tal, são meios de atenuar a realidade, né? Então dá ali uma versão mais soft, né, do que é na real. Então, assim, sobre o acordo seria esse. Aí eles têm um acordo com os Graves e tal, e tem até um Bob Lazar aí, procurando o material dele. Ele tem uns relatos que ele fala que passou ali, sem ser, trabalhando nas bases secretas. Ele passa que ele viu um galpão cheio de naves, né? Naves novinhas, que não tinha sinal de que foi recuperada. É nave que estava, digamos assim, zero bala. Acabou de ser fabricada. E, assim, ligando os pontos, pode ser essas naves, já são, digamos, aquele produto de troca, né? E hoje já tem muitas pessoas que trabalhou nesse meio militar. Tem aí o Steve Green, né, com um projeto Discovery, projeto de descobrimento, né, que ele revela lá, muitas pessoas da área militar já revelando o que eles viram, o que aconteceu, no que eles trabalhavam, né, e alguns deles relatam que os militares já têm naves, né, já tem frota de naves que vão ao sistema solar inteiro, né, que já tem esse domínio. Então aí você vai ter bases na Lua, Marte, né, só que pro povo eles passam o quê? Eles mandam os astronautas de carroça, né, naqueles ônibus espacial, para falar que, olha, o que nós temos aqui é isso, né? Aí fica uma coisa bem maquiada. Então, sobre o governo seria isso, eles mantêm tudo isso em segredo, né? O máximo que eles podem, e por mais clara que a coisa esteja, eles acabam negando, né? O que é um absurdo. E, assim, tem muita gente daqui que, por exemplo, se você pegar a mídia toda, tem muitas pessoas do povo, né? Trabalhando ali, às vezes o povo ele quer ali passar a verdade. E, assim, eles não sabem ainda desses protocolos, né? Não é colocado o protocolo. Então você vai ter aí o caso no Brasil, o caso Varginha, o caso A Noite Oficial dos OVNIs, em 86, que vem aquelas fotos de 21 naves que sobrevoaram São Paulo, aí no Rio. E o que aconteceu? Aí veio o representante ali da Força Aérea, né? Teve o capitão, deu uma olhada aí direito nos vídeos, né? Noite Oficial dos OVNIs, né? E falou ali que tá revelando para a população, né, as investigações e tal, e foi o maior barulho. Só que aí, nos dias seguintes, não se falou mais nada a respeito, né? Por quê? Porque a informação, digamos, chega lá em cima, né, digamos que
ali nos Estados Unidos, onde o pessoal está controlando tudo, e fala, não vão falar nada. E realmente aí foi um silêncio total, não falaram mais nada a respeito, né? Um ou outro deu alguma entrevista, só que não teve mais versão oficial. E então é assim, né? O pessoal, enquanto eles não sabem, né? Da mídia vai lá, filma tudo, só que aí na hora que chega lá no chefão, né? E fala, não, corta isso daí, não é pra mostrar. Aí ele sim fica sabendo o que é o meio que ele tá, né? Como que é a emissora que ele trabalha. Aí o contato, né? Esses seres positivos, eles respeitam o livre-arbítrio, então eles não vão interferir, eles não vão chegar aqui do nada e ter o contato. Porém, a gente está num período de transição que o sistema ele vai mudar disso aqui, né? Onde que tem sempre um chefão ali no topo, né? Uma elite mandando, para um sistema mais igualitário, que é um sistema onde todo mundo, né, é igual, as pessoas são iguais. Então as pessoas que conseguiram vencer o seu ceticismo, né, e acreditar e já pensar fora ali da caixa, né, fora da Matrix, essas pessoas estão sendo contatadas. E seja extrafisicamente ou fisicamente mesmo, né, tendo ali contato e tal, e estão ajudando a transformar o mental que está aqui na Terra, né, aquele mental cético. Então esse seria o plano de ação menos invasivo, né, que causaria, digamos, menos impacto assim direto, porque o ser ele precisa despertar por conta própria. Então você imagina assim, a pessoa, você próprio que já acredita, que já sabe que é uma realidade e tal. Agora imagina se você, o período que você foi cético, que estava lá, não acreditava em nada, aí vem a nave te mostra tudo assim de bandeja, né? Você não teve mérito nenhum, você não venceu essa Matrix aqui, né? Que criaram todo o sistema de mentira. Então o que acontece? Se você nascer de novo aqui dentro, você vai cair na mesma teia de mentira, né? E não vai despertar. Vai ter que esperar ver para poder crer. Agora o ser que conseguiu nascer aqui dentro e despertar por conta própria, ele vai poder nascer de novo aqui e já esse véu de mentiras não vai cair mais sobre ele, né? E esse seria uma parte do despertar, né? Não só sobre a ufologia, mas toda a realidade espiritualista do que nós somos de fato, né? O que estamos aqui fazendo e tal. Então esses seres que estão lá fora, eles aguardam esse período, né? As pessoas estão despertando e o contato, eles não vêm direto à chefia aqui, né? Que eles já sabem que esse pessoal aqui tem que evoluir muito ainda para ter um contato direto e entender o que é esse sistema igualitário. Então eles vêm aqui, vem uma pessoa aqui e tal, vai escrever um livro aqui, vai fazer uma palestra ali e vai divulgando o que é a realidade de fato, não essa fantasia que esse pessoal aqui cria, né? Então o contato ele acontece dessa maneira. Quem está aqui fora é interessante porque às vezes a pessoa ainda ela quer aquela coisa de querer provar por outro que está aqui. Não se preocupa com esse pessoal aqui de querer provar, de querer às vezes você vai lá fazer a sua vigília e levar câmera para poder fotografar. Se o carinha que está vindo lá na nave, lá não querer que registra, não vai registrar. E ele vai preferir um contato. Quem não está com essa intenção, quem não está com essa Matrix ainda, né, com esses programinhas de querer fotografar, registrar, registro, para falar que tem contato e tal, ele vai preferir alguém que fica na miúda, né, que não conta nada. Então vai ter tribos indígenas, né, que eles têm o contato direto, vai ter comunidades, muitas comunidades que têm também o contato direto, porém é uma coisa fechada, ninguém precisa estar sabendo, e ali de lá de dentro eles divulgam o trabalho, fazem um trabalho mais no sentido de trabalhar na consciência humana de despertar, porque aí quando as pessoas estiverem mais conscientes, mais despertas, né, mais unidas entre si, né, não aquela coisa de batalha de um querer se dar bem em cima do outro e tal, então elas vão ficar mais propícias a ter um contato, a entender uma realidade que é igualitária, não essa de competitiva aqui, né, essa Matrix. Então, é assim, nós estamos num momento de transição, e o que está sendo feito, não de agora, de há muito tempo, é isso, né, sempre é feito, só que hoje é muitas pessoas que estão tendo esse contato, seja extrafisicamente ou fisicamente. E para quem, assim, faz vigília e tal, o conselho que eu dou, não ficar naquela fissura de querer registrar para provar para o cético aqui, né? Deixa o cético lá cético, ele não vai acreditar, ele vai falar que é fake, vai falar que o vídeo não tá bom e tal, então eles não vão acreditar em nada, eles vão esperar vir aqui de cima. Na hora que esse pessoal aqui falar é verdade, eles vão acreditar, né? Então é o pessoal que vai penar muito na mão deles ainda. E assim, se a pessoa que for para vigia não está se preocupando com isso, né? Ela vai ter chance de ter um avistamento, um contato muito maior. E é muito importante também manter o emocional, porque você tem pessoas aqui que trata ETs como se fossem deuses, né? Às vezes a pessoa vê um balão solar, que é aquele saco de lixo que a pessoa enche de ar e deixa no sol, ele acaba flutuando, e a pessoa vê e ali a pessoa lá se desmonta toda, né? Ai, que coisa maravilhosa, e vê naquele saco de lixo, né? Ela pensa que é uma nave e tal, e começa a agradecer e tal, e rogar a Deus e não sei o que, né? E então isso acaba muito, né, a imagem da ufologia, porque
é um saco de lixo, né? E tem muitas coisas que as pessoas, às vezes, naquela coisa de querer crer, né, em alguma coisa e tal, acreditam, pá, mas tem que saber ver o que é UFO, o que não é UFO, né? Tem que ter essa noção. E não se desmanchar na frente. Às vezes, vamos supor, se é uma nave de verdade que tá lá em cima, a pessoa tá vendo, ela vai fazer lá a vigília, aí começa a se desmanchar toda, cair de joelhos e tal. O ser que está naquela nave, ele vai olhar aquilo lá e fala, não tem condições de eu descer ali para ter um contato. Aquelas pessoas não têm equilíbrio emocional para ter um contato, né? Ou às vezes as pessoas se desmancham tal, ou às vezes a pessoa tem medo. Para as pessoas que têm medo, é interessante fazer visualização do contato, né? Visualizar ali, fazer isso. Isso pode ser antes de dormir, né? Às vezes isso pode provocar até um contato extrafísico, né? Sonhos que vai ter ali que indica assim que está havendo contato. Visualiza, né, a nave vindo, você lá no gramado, vem a nave gigante mesmo, você com toda a naturalidade vê aquilo se aproximando, descendo, desce o ser, tem um contato normal, formalmente, tal, sem aquela emoção, sem aquela de chorar e provar, ser do que me leva junto e tal, ou medo, né, isso daí mostra que o ser humano está muito desequilibrado emocionalmente ainda para ter esse tipo de contato, né, e tem que trabalhar esse lado ainda. Então, assim, faz essas visualizações que vai estar aumentando essa possibilidade de um contato, né? E ainda sobre os fakes, né? Aí você tem o meteoro lá que caiu em Chelyabinsk, na Rússia, né? E o pessoal fala que foi destruído, foi um UFO, né? Destruiu o asteroide lá, né? O cometa e tal, o asteroide. Porém, a câmera está dentro do vidro do carro. Se você pega um vidro, uma câmera e filma por dentro do vidro e faz alguns riscos, ranhuras assim no vidro, ele vai sair risquinhos, né? Como que aconteceu ali no carro. Então aquilo lá foi um reflexo do vidro do carro, né? Aquela coisa passando e tal. Ou seja, e se fosse um OVNI mesmo que bateu ali, a explosão seria na hora, não foi na hora que entrou na atmosfera que explodiu, né? Que deu aquele sonic boom e destruiu todas as vidraças e tal. Então ali não teve OVNI. E eu acho que foi mais uma experiência para chamar, né? Eles deixaram aquilo entrar lá para tá chamando a atenção das pessoas para olharem mais para o céu, né? Não foi uma falha que deixaram passar. Se aquilo vem para fazer um estrago mesmo na cidade e tal, eles param antes, né? Tem um pessoal todo aqui fora, tá a terra aqui, né? Tem um pessoal todo aqui fora aqui, dando suporte na proteção. Então, se vier meteoro, a gente não vai ficar nem sabendo que estava vindo meteoro para destruir a Terra. Esses meteoros que falam, vai passar raspando na Terra, vai passar. É para criar um clima de tensão, para as pessoas ficarem com medo. Explodiu, teve uma explosão solar lá e vai afetar e vai matar todo mundo. Né? É mais para manter aquele clima de medo. Naves também, tem muitas naves que às vezes elas não têm permissão de estar vindo aqui para a Terra, né? Se passar, não passa por esse pessoal aqui, eles derrubam antes, né? Então, além desse contato que o ser tem com cada pessoa individualmente, seja diretamente ou seja extrafisicamente, o interessante assim, de onde viemos? Muitas pessoas, né, que estão aqui, eu acredito que a maioria que está aqui não é a original da Terra, né? Elas veio de sistemas fora da Terra. Então, muitos já estão aqui para mudança, para estar trazendo essa mudança e mexer nas coisas que estão aqui. E assim, a pessoa já era um ET, né? Ela encarna, só que ela encarna aqui e esquece. E muitas vezes, às vezes, se a pessoa vem fazer um trabalho muito direto, ela vem do planeta tal, e ali reúne um grupo de ET. Vai lá uns 5 ET, e escolhe 1 ou 2 para estar encarnando, né? Aí essas pessoas encarnam e eles ficam lá no suporte. Então a pessoa encarna aqui no mundo, né? E vai ser um contatado, né? Já nasce contatado. Então desde criança a pessoa vai ter ali contato e tal, e só vai desenvolver isso. E esse contato pode ser direto ou indireto, às vezes as pessoas ficam... Às vezes a equipe, né, fica apenas no suporte, né? Orientando aquela pessoa, deixando que nada aconteça com aquela pessoa. E assim, e essa pessoa vai ter um papel, digamos assim, para estar divulgando mais, né, a realidade, né, para estar quebrando essa matriz. São como que assim, nós que estamos aqui, que somos intrusos, né? A gente entra lá na matriz para tentar mudar tudo aquilo lá. É como se fosse assim, como meio que invertendo os papéis, é como se nós fôssemos o vírus, né, que infecta ali o computador e começa a dominar tudo para assumir o controle da máquina e mexer com aquele sistema lá que está lá de pirâmide, né, para mudar aquilo lá, mudar aquela realidade. Então a mudança ela vai ser feita aos poucos, né? E é interessante, a intenção mesmo é fazer essa mudança aos poucos, não ser uma coisa drástica, né? Que a coisa drástica pode ser ali, pode resultar em catástrofes e tal, aí o governo se descontrola, né? Mesmo esses caras estando daqui, olhando, né, eles protegem tanto de ameaças externas quanto internas. Então se um aqui querer já lançar uma bomba no outro, né? Aí tal, vamos lançar uma bomba atômica, que nem na época da Guerra Fria, vinha naves, sobrevoavam as bases militares, e aquelas bases tinham as ogivas todas desativadas, né? Então não vai ter guerra, né? Eles não vão deixar ter guerra.
E acho que por isso também que não teve a tal Terceira Guerra, porque o pessoal está impedindo, né? Não vão deixar ter. Sobre ufologia, acho que é isso. Se às vezes sempre acaba esquecendo de falar alguma coisa, né, ou outra. Se tiverem dúvidas, perguntem, né? Eu terei o prazer de estar respondendo, fazer outro vídeo aí falando mais sobre ufologia. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, até o próximo vídeo.